Dar baixa não resolve um crime consumado, né? Então, por exemplo, se você emitiu uma RT falsa e depois deu baixa nela, o crime continua consumado, isso não resolve a questão criminal. Como que o profissional, o que ele pode fazer para ele estar pronto para isso? Se você projetou uma obra e deu um incêndio nessa obra, é extremamente provável que, no mínimo, você vai ser chamado à delegacia para prestar um depoimento. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje retorna aqui à nossa casa João Raposo, advogado que esteve com a gente no último episódio do Prevcast falando sobre as responsabilidades do engenheiro. Foi um episódio, João, que gerou bastante tumulto, bastante polêmica, questionamento, medo, diversos sentimentos. E por isso a gente convidou você para voltar, para esclarecer ainda algumas dúvidas que ficaram após essa gravação do nosso primeiro episódio. Seja bem-vindo e obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estou bem feliz de estar aqui, gostei muito de ter participado do último e espero poder contribuir da melhor forma aí para a gente conseguir o nosso objetivo final, que é mais segurança, né? Mais prevenção contra incêndio. No último episódio, João, acho que ficou muito claro o quanto o engenheiro, o responsável técnico, ele é de fato responsável por tudo que ele está fazendo e colocando no projeto, né? A gente conversou bastante sobre uma questão de o que significa uma RT, como que ele pode se precaver de alguns pontos, como que ele lida com o cliente. A gente foi trazendo todas as responsabilidades, né? A galera ficou um pouco assustada por saber que no final sempre acaba caindo, né? Pelo menos um questionamento em cima do engenheiro. Mas agora a ideia desse episódio é a gente mostrar como esse responsável técnico ele também pode se proteger disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da RT, a gente sabe que a RT é uma anotação de responsabilidade técnica. Eu respondo, né, por tudo que eu coloco dentro dela. Agora, o que essa RT ela vai impactar quando o meu cliente, por exemplo, entrar com um processo? Quais informações dessa RT eu tenho que tomar cuidado? Olha, o mais importante... eu não vou entrar tanto na questão técnica do que tem que constar ou não na RT, porque eu acho que o engenheiro vai saber melhor que eu. Mas o que eu diria que é o mais importante é você registrar tudo que você tá fazendo. Então, por exemplo, você colocou ali que a instalação tem determinada característica, comprova isso também por foto ou por filmagem. Isso é importante, né? Eu entendo que não basta só preencher, mas também você ter elementos para depois poder usar, né? Por quê? Porque às vezes você vai numa instalação, hoje está de um jeito, amanhã já está completamente diferente. E aí, para você provar que a tua RT estava correta, você tem ali diversos registros, né, que você mesmo fez. Tem gente que, por exemplo, dá RT sem nem ir ao local. Eu acho isso um absurdo. Primeiro que é crime de falsidade ideológica. Como é que você está atestando a regularidade de um imóvel, Que você nem foi. de um local, se você nem foi lá, né? Segundo que você está se colocando um risco muito grande, não só de responder pelo crime de falsidade ideológica, como também responder eventualmente até por homicídios, né? E, por exemplo, na RT, você comentou da gente sempre colocar um laudo fotográfico, as especificações. Então, aquele profissional que está acostumado a só entregar uma RT, o ideal é que sempre, junto com essa RT, ele mande um documento fotográfico, laudado, para ele poder comprovar tudo que ele colocou na RT. Sim, e ainda que ele não mande as fotos, mas pelo menos que ele as tenha, né, em casa, que ele consiga ter uma cópia ali com ele, para garantir que amanhã, se tiver algum questionamento, inclusive de investigação criminal, ele possa demonstrar que, olha, quando eu dei a RT, realmente estava irregular a obra. Agora, duas perguntas referente à RT, e talvez se não for da sua área, não tem problema, você só pontua para nós. Mas dentro da RT, tem duas informações que o engenheiro precisa colocar. Uma é o valor do contrato e a outra é o prazo da obra, quanto tempo a obra vai utilizar, vai seguir, né? Quanto tempo aquela RT vai estar valendo. Se o engenheiro coloca alguma dessas informações diferente do que de fato está acontecendo, por exemplo, talvez eu vou fazer uma RT hoje, eu vou achar que a obra vai durar 3 anos, mas ela durou 5. Como que o engenheiro pode cuidar com essas informações? Olha, se foi um erro de estimativa,
né? Ele necessariamente tem que aditar a RT, ele fazer uma nova RT ou fazer um aditamento da RT para constar, né? Agora, se foi uma fraude, se colocou ali um valor menor para eventualmente pagar menos imposto, ou enfim, aí corre o risco de responder por sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária, ou falsidade ideológica, enfim. Então, uma coisa é você colocar uma informação por erro ali, equivocada. Outra coisa é você intencionalmente, né, fraudar a RT. Pode responder criminalmente. Mas é importante tomar cuidado para, caso necessário, fazer o aditamento dessa RT, fazer uma alteração ali. Aí vocês, engenheiros, vão saber melhor que eu como fazer isso dentro lá do CREA. E, por exemplo, quando a gente vai lá e dá baixa na RT, porque o serviço ele já finalizou, quer dizer que eu não sou mais responsável por aquele documento? Ou, juridicamente, ele continua comprovando tudo que eu fiz? Não, imagina, continua comprovando. Se dar baixa não resolve um crime consumado, né? Então, por exemplo, se você emitiu uma RT falsa e depois deu baixa nela, o crime continua consumado. Isso não resolve a questão criminal. E se eventualmente aconteceu algum acidente ali, pode também responder porque avalizou o funcionamento do local, né? Crime consumado que você cita é um crime que aconteceu? Que já aconteceu, tá, né? Que já aconteceu tanto que a investigação ela foca muito na questão do fato, da data do fato e do local do fato. Então, do que já ocorreu. O que fizeram dali para frente? Então, se a pessoa deu uma RT falsa e depois ela foi lá e deu baixa, ela vai responder pela falsidade ideológica da mesma forma. Pode ter uma diminuição de pena, né? O Código Penal traz diminuição de pena para quando você minora as consequências do delito que você cometeu, mas não deixa de existir o delito, né? Da baixa não resolve. Entendi. Então, quando a gente fala de RT, o engenheiro já sabe que fiz uma RT de uma inspeção ou de uma vistoria, eu entrego junto um laudo ou pelo menos deixo isso guardado comigo. A RT de projeto não necessariamente daí precisa, porque o projeto já vai ser essa prova, né? Sim, mas é importante. Eu acredito que é importante, pelo menos, confirmar que o projeto tá de Conforme acordo o local. Com o local, né? Porque a RT de projeto você está me dizendo que quem vai fazer é o mesmo o projetista, né? Então aí tudo bem. Aí não é tanto necessário porque vai estar de acordo com o projeto. E aí, por exemplo, quem for executar ou quem for fazer manutenção, que vai ter que daí cuidar com esses detalhes se está tudo completamente igual. Isso. Perfeito. As datas, né? O tempo que a RT vai durar. Mas aí, não sei se essa dúvida, de novo, se ela é jurídica ou se ela cabe mais ao CREA. João, eu tô fazendo uma RT de projeto. O prazo dessa RT, essa validade, é o prazo que eu tô fazendo o projeto ou o prazo que a obra está sendo executada? Olha, eu entendo que é o prazo do projeto. Mas na verdade, assim, se a gente for falar de responsabilidade... Vai durar pra sempre, então... se a gente for falar em responsabilidade criminal, tem o prazo da prescrição criminal, por exemplo. Então, vamos supor, você teve uma lesão corporal culposa ali, ocorrida por causa de um incêndio. E aí constata-se que o profissional que deu a RT, que fez o projeto, errou e foi por isso. Né? Só que a lesão corporal culposa ela vai ter uma pena baixa e vai prescrever em 4 anos. Então a parte criminal, depois de 4 anos, não vai ter mais problema. Mas assim, é muito difícil fazer essa correlação entre prazo de validade administrativo de um RT com a responsabilidade criminal. Porque o simples fato da ART deixar de valer administrativamente não significa que não vai haver uma responsabilidade criminal. Isso que é o mais importante. Fazer essa matemática de, olha, quanto tempo dura... Você vai ter que olhar mais para a prescrição criminal do que para a validade da RT em si. Então, basicamente, galera que, mas essa obra eu já dei baixa, eu não tô nem aí, não é bem assim. Eu posso ter dado baixa, vamos supor que fiz um projeto ano passado, dei baixa na RT esse ano, e daqui 15 anos tive um problema e foi constatado que é do meu projeto o problema que teve.
Respondo igual. É que 15 anos talvez já teria passado até o prazo de prescrição criminal. Prescrição criminal é o quê? No direito penal, você tem um prazo, você tem prazos para abrir uma investigação criminal, para dar uma condenação criminal. Então, o prazo começa a contar da data do fato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico de todos. Matou alguém, 20 anos depois, descobriram. Tá? Passou 20 anos, está prescrito o homicídio, não tem conversa. Não tem o que fazer, não tem como punir essa pessoa. Então, a gente está falando aí de prazo prescricional. Então, assim, fiz um RT. Por mais que o prazo da minha responsabilidade no criminal não tenha correlação com o prazo da RT, se passarem 15 anos, por exemplo, a maioria dos crimes já vai estar prescrita. Né? A maioria o homicídio não estaria, teria que ser 20. Mas então, por isso que é difícil responder isso assim, de maneira direta. Mas mesmo que, por exemplo, vamos supor, fiz o prédio aqui desse edifício que a gente já tá. E eu fiz esse projeto há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, vou continuar com 15 anos atrás. E agora teve um princípio de incêndio, tipo, durante esses 15 anos nunca teve nenhum problema. Mas agora teve um princípio de incêndio, foram usar o hidrante e viram que não tinha vazão suficiente porque eu projetei uma bomba menor. Pode responder. Aí posso responder. Mesmo que seja 15 x anos. Sim, porque é uma falha técnica no projeto. Não tem... O fato da RT já não ter mais validade não implica. Eu acho que isso que é o mais importante. Você fez um projeto hoje, esse prédio pegou fogo, caiu daqui a 20 anos, a responsabilidade ainda é sua. É que é difícil eu falar assim, ó, depois de 20 anos você ainda vai responder por um homicídio? Aí não, né? Porque o crime já correu, já prescreveu, inclusive. Mas, como você falou, 15 anos, pelos homicídios, sim, pode responder. Tá. E quando a gente fala, por exemplo, de todas as falhas que a gente teve dentro da Botkiss, por exemplo. Então, documentação que tinha, mas não tinha... projeto que estava aprovado, mas talvez não tão executado, manutenção que não estava feita direito e etc. A gente sabe que engenheiros, arquitetos, as pessoas envolvidas, né, em um incêndio, elas vão ser questionadas e talvez perguntadas, né, vão ter que apresentar documentos. Como que o profissional, o que ele pode fazer para ele estar pronto para isso? Tipo, quais são as medidas que ele deve levar em consideração no dia a dia dele, para se acontece alguma coisa em um dos clientes dele, ele sabe exatamente o que ele tem que apresentar? Bom, o primeiro passo é estar sempre muito bem documentado. Isso facilita o trabalho do advogado lá na frente. Porque, veja, se você projetou uma obra e deu um incêndio nessa obra, é extremamente provável que, no mínimo, você vai ser chamado à delegacia para prestar um depoimento, para explicar ali por que o teu projeto não teve relação com esse incêndio. E aí, uma coisa é você ir lá e falar. Outra coisa é você falar e provar por meio de documentos. Então, ajuda muito o advogado quando o cliente tem documentos para apresentar. Porque aí, você tendo a documentação de que seu projeto está tudo regular, dentro das normas, a chance de você responder como investigado ou denunciado ou acusado, enfim, é mínima, para quase zero. Se você está bem documentado. Agora, se você chega lá e fala, não, eu fiz esse projeto certinho, tá tudo dentro das normas e tal. Tá, mas o que você tem ali? O que mais você tem? Você tem foto? Você foi no local? Você tem como provar que você foi no local? Porque muitas vezes vem uma acusação assim de que fez uma RT... E não foi. E nem foi lá. Então, tem que estar tudo bem documentado. Esse é o primeiro passo para você estar garantido. Segundo passo... Foi intimado pela polícia para comparecer na delegacia? Contrate um advogado ou pelo menos peça para alguém ir lá, para um advogado ir lá, pelo menos para saber do que se trata. Porque não dá para você ir para uma delegacia prestar um depoimento sem saber do que se trata, porque você pode acabar, mesmo que de boa fé, mesmo que todo mundo ali esteja de boa fé, você pode acabar falando alguma coisa diferente. Né? Por exemplo, é um projeto que você fez há muito tempo, você nem lembra que fez. Imagina você fala, não, eu não lembro de ter ido nessa obra, mas você foi. Porque, sei lá, os engenheiros vão em centenas de obras. Né? Então, esse segundo passo para mim é esse. Que um advogado vá... Esteja alguém junto. Ninguém... Eu digo assim, tem advogados, por exemplo, que a pessoa procura, fala, fui intimado.
quanto que você cobra para me acompanhar? Ah, é tanto. Então no dia a gente vai lá. Isso é um absurdo. Não existe isso. Isso aí é um advogado samambaia que vai estar lá do lado do cliente, né? E sem saber do que se trata. Não, o certo é, ó, advogado, fui intimado pela polícia. Ok, eu vou lá primeiro, como advogado, vou ver do que se trata, a gente vai sentar, vai conversar, vai entender, e aí você vai prestar um depoimento. Você não precisa necessariamente mentir, nada disso, mas você vai prestar um depoimento sabendo do que você está falando. Para não correr o risco de falar um A e alguém entender B e Não, aí você ser condenado por C. Né? Então, isso que é o mais importante na minha visão, para se proteger. Sim, não dá para... investigação criminal tem que levar a sério, principalmente quando envolve casos de acidentes fatais, né? E, por exemplo, uma coisa que nós engenheiros escutamos bastante é: você é responsável por manter a documentação do cliente só durante 5 anos. Aqui, pelo que você me falou, então, cada cliente que entrar dentro da minha empresa, eu tenho que ter essa documentação. Eu manteria por mais. Hoje em dia não tem nem justificativa para não manter, né? Porque tudo online. Tem nuvem, tem tudo. Mas assim, eu manteria por mais, por precaução. Eu acho que 5 anos aí essa questão. A gente pode falar de questão tributária, de questão administrativa, aí tudo bem. Mas no criminal, eu seguraria um pouco mais, porque nunca se sabe, né, o que pode vir a acontecer num projeto. E aí depois, se você não tem a documentação até para se embasar, até para ver o que você vai falar na delegacia, lembrar, porque a memória não dá para confiar na memória, né? Então, sim, é importante. Eu manteria por mais tempo, sim, não vejo por que não. E pelo menos 10, 15 anos. Sim. O homicídio, a prescrição 20 anos. Passou 20 anos, não tem como responder por homicídio mais. Já vamos para 20, esquece 15. Tá. Ô, João, você consegue, quando analisa, por exemplo, o caso da Kiss, falar quais foram as falhas que tiveram de documentação que poderiam ter ajudado eventualmente? Eu não entrei tão a fundo no caso da Kiss, mas assim, pelo que eu sei no caso da Kiss, quem efetivamente acabou respondendo o processo criminal foram os donos e o pessoal da banda. Né? Então os projetistas, engenheiros acabaram no criminal, pelo menos, não respondendo. Né? Porque isso acontece muito. Às vezes o projetista, o engenheiro fez tudo certinho. Só que aí o dono vai lá e muda tudo depois. Então o projetista fala, você não pode colocar esse forro que é inflamável. E aí o dono vai lá e põe depois, né? E sem autorização, sem consentimento do engenheiro. Então, assim, no caso da Botkiss, eu não fui tão a fundo, né, nos estudos para saber mas o que eu posso adiantar, assim, o projetista, se ele tem lá as normas técnicas, as NBRs de saída de incêndio, de iluminação, de sinalização, no caso, ele tem que seguir. Se ele não seguir essas normas técnicas, o que vai acontecer? Amanhã acontece um acidente desse, ele vai ser questionado. Por que você não seguiu? Então, ele seguir é uma coisa. Depois, se o dono mexe lá, aí não tem como também o engenheiro ficar visitando todas as obras que ele fez pro resto da vida, né? Então, assim, aí muda bem de figura. Mas, com certeza, nesses espaços de aglomeração, até por conta da Lei Kiss de 2017 e tudo mais, é muito importante, principalmente, a saída de emergência e sinalização de incêndio. Isso, para mim, acho que é o principal. Agora tem várias outras questões, né? Aí vocês vão falar melhor do que eu, mas assim, sprinklers, sim, tinta intumescente, aí tem uma série de... O leque é gigante, né? Muita coisa. Uma coisa que a gente faz, João, lá no escritório, é quando vai entregar o projeto final para o cliente, a gente pede para ele assinar 2 termos. Um termo que é falando que a gente entregou o projeto final, original, explicou para ele. E o outro termo que fala que ele sabe que se ele fizer alterações, ele precisa comunicar a gente para que isso seja documentado, laudado e etc. Isso é uma forma de a gente, por exemplo, vamos supor que o meu cliente daí pegou fogo e não funcionou porque, sei lá, o extintor não estava onde eu pedi para colocar. E eu tenho o projeto que comprove, eu tenho esses termos, isso já me ajuda. Com certeza, com certeza. É um passo importante, sim. Não é uma questão obrigatória, mas assim, nessas questões de se proteger documentalmente, nunca é demais, entendeu? Sim. Então, eu vejo como uma ótima prática. Perfeito, perfeito. Às vezes os clientes até perguntam, tipo, nossa, mas pra que a gente fala, nunca se sabe, futuro.
Nunca sabe quando vai ser necessário. E também não tem ônus nenhum para o cliente assinar um documento. Sim. No último episódio que a gente gravou, você mencionou a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Esses dois. A gente pode relembrar? Pode. Só pra gente daí continuar? Então vamos lá. Hoje tem uma discussão muito grande no caso da Boate Kiss, por exemplo, de dolo e culpa, né? E aí o pessoal não sabe muito bem diferenciar dolo e culpa, né? Então eu vou tentar aqui, de uma maneira breve, fazer essa explicação. Basicamente, dolo é a intenção de matar. Tá. Né? O dolo de homicídio é a intenção de matar. O dolo é a intenção de praticar um crime. Já a culpa é quando o crime é praticado sem intenção, mas por negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Então, fácil distinguir dolo e culpa. O problema vem quando a gente entra para a área cinzenta da culpa consciente e do dolo eventual, que estão ali no meio entre dolo e culpa. O que é a culpa consciente? Na culpa consciente, o agente ele consegue prever que o resultado pode acontecer, o resultado desfavorável, mas ele não quer que esse resultado aconteça e ele acha que com a experiência dele, com a habilidade dele, ele vai evitar. O exemplo mais clássico é o do racha, né? O cara acha que pilota super bem, que é o melhor piloto que tem, tá tirando um racha, sabe que pode acabar colidindo o carro, mas ele confia que não vai acontecer. E quando acontece, ele realmente demonstra que ele não queria que aquilo tivesse acontecido. Já o dolo eventual é um pouco diferente. No dolo eventual, a pessoa também prevê que o resultado pode acontecer. Ou seja, eles falam, isso aqui pode dar problema. Mas eu não tô nem aí se acontecer. Dane-se. Esse é a questão do dolo eventual, a diferença. Então, por exemplo, a pessoa, o caso mais clássico, né? A pessoa bebe, sei lá, muito, muito, muito. E aí vai dirigir. E aí falam pra ela, olha, você pode matar alguém. Ele fala, dane-se. Se eu matar alguém, que se dane, eu quero dirigir. Sabe? Esse é uma forma de tentar explicar. Agora, trazendo isso para a questão do incêndio. O melhor exemplo é o da Boate Kiss mesmo. Porque na Boate Kiss ficou a justiça... A justiça disse o quê? É dolo eventual. Ponto. A justiça cravou que é dolo eventual no caso da Boate Kiss. Não se discute mais isso. Então, por isso que eles estão sendo julgados pelo júri. Foram julgados pelo júri, né? Hoje a gente está numa posição diferente do que a gente estava quando eu vim a primeira vez, né? Porque na primeira vez o júri tinha sido anulado. Agora o STF voltou atrás. O STF retornou a validade do júri e determinou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgue o mérito, no caso. Julgue as outras questões. Porque quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que tinha nulidade, né, que era nulo o júri, ele nem julgou o resto. Então o STF falou agora, volta para o TJ do Rio Grande do Sul para eles julgarem o resto do recurso para depois seguir a atuada normal. Né? A gente pode só abrir um parênteses? Claro. Nessa questão da Boate Kiss, esse novo processo que saiu, essa nova notícia que saiu agora no começo de setembro, o que isso impacta? Tipo, o que vai acontecer daqui para frente? Então, se essa decisão não tivesse sido tomada no STF, necessariamente teria que haver um novo júri. Agora, como o STF entendeu que que essas nulidades não foram alegadas no momento oportuno, então elas não prevalecem, o que vai acontecer? O recurso do primeiro júri vai ser julgado na sua completude agora pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a hora que ele falou esse júri é nulo, ele nem julgou o resto. Então agora vai voltar para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles vão decidir se tem um novo júri ou não por questões de mérito, não mais por essas questões de nulidade. E aí eu acho difícil eles decidirem nesse sentido, eu acho que eles vão validar a decisão do júri, e aí depois vai ter recurso para o STJ, para o STF, e depois acaba transito em julgado. Então ainda vai longe, tá? Mas agora a probabilidade desse júri ser mantido, da condenação ser mantida é maior, bem maior. Antes dessa decisão do STF, o que se imaginava é que ia ter um novo júri. Agora, dificilmente vai ter um novo júri. Tá. Beleza. Então, lá foi já cogitado, já foi batido que era o dolo eventual que teve a intenção de matar. Sim. Os advogados tentaram, né, derrubar isso, mas no próprio STJ já ficou
claro que a justiça entendeu que era dolo eventual. E em todos, no STF, no TJ, assim, não, foi mantido essa questão de que eles podiam ser julgados pelo júri. Por quê? Se o crime fosse culposo, o crime sequer seria julgado pelo júri. Crime culposo é julgado pelo juiz comum, não pelo júri. Júri é só para crimes dolosos contra a vida, né? Então, acabaram sendo julgados pelo júri aí, condenados. A probabilidade dessa condenação ser mantida é alta. E aí, quando a gente traz essa questão do dolo eventual, culpa, daí tem a culpa consciente, como que você consegue dar exemplos, tipo, de quais atitudes ou ações de engenheiros poderiam se encaixar em cada uma? Consigo, vamos lá. Vamos supor que o engenheiro vai fazer um projeto e ele desconhece uma norma técnica nova. Perfeito. E aí ele não aplica essa norma técnica. O que aconteceu? Ele agiu de maneira culposa. É um crime culposo, culpa normal, nesse Sem caso, intenção, mas ele negligenciou. nesse caso por imperícia, né? Porque ele não sabe o que tá, não tá atualizado, não sabe o que está fazendo. Agora, para um crime doloso, por exemplo, é assim, e o engenheiro sabe que tem que aplicar aquela norma, mas ele não aplica, e ele fala assim, aqui a gente vai economizar sem aplicar essa norma. É muito provável que a justiça entenda, num caso desse, que o crime foi doloso. Por quê? Porque ele sabia, só que ele falou, se acontecer um acidente aqui, dane-se. Não é meu problema. Dane-se. O importante é economizar. Então, eu acho que esse que é o diferencial. A pessoa fazer, o engenheiro fazer por ser um mau engenheiro, errar por ser um mau engenheiro, ou errar Querendo errar. por sabendo que aquilo pode dar problema e não estando nem aí, né? Agora tem questões de culpa consciente também. Que Eu aí ia falar, porque o dolo eventual, ele fica muito perto dessa culpa consciente, né? Na culpa consciente, aí seria o caso do engenheiro, assim, já ter feito isso em diversas outras obras e não ter dado problema. São coisas muito limítrofes, assim. Olha, eu vou colocar 1 litro de tinta a menos aqui por metro, sabe? São coisas muito limítrofes, que na visão dele não vão dar problema, e ele não quer que dê problema, mas acaba dando. Já o dolo eventual, ele é assim, é uma coisa que ele sabe que vai dar problema também, mas que ele não tá nem aí. Ele não tem essa esperança de que não dê problema. Para ele, se der problema ou não, tanto faz. Agora, um exemplo, João, e, de novo, se for algo que não entre na parte de jurídico, você chuta a bola. Nós estamos vivendo um processo dos carros elétricos. Não temos normas ainda sobre, porém estamos fazendo um projeto que cita que tem carros elétricos. Nesse caso, um edifício tem algum problema, o engenheiro ele pode responder, sendo que não existe uma norma, mas a gente sabe que está sendo criada uma norma. Só que o empresário ele não vai esperar até a norma ficar pronta para fazer o empreendimento dele. Eu entendo que ele não pode responder, porque não é que não existe uma norma. Ele está fazendo o projeto dentro das normas. Não existem normas adicionais que virão no futuro, mas se ele fizer dentro das normas atuais, e as normas atuais não prevêem algo a mais para o carro, enfim, não vejo como ele responder. O importante é fazer dentro das normas, porque não tem como ele aguardar, ou ele não tem essa obrigação de, olha, estão fazendo uma norma nova que talvez diga isso, então eu vou seguir isso. Aí não, ainda não. Ele tem que seguir as normas atuais. Né? E mesmo que, por exemplo, aqui o Estado de São Paulo, ele lançou uma portaria. Mas portaria não é uma norma, então eu também não posso... Não, mas se tem uma portaria, é importante seguir. É que aí eu desconheço essa portaria nova, mas se tem uma portaria, é importante ele seguir. Então aí o engenheiro deve seguir essa portaria. Quando eu falo em norma, é porque a gente leva muito para a NBR, né? Mas não estou falando só de norma. Tem que seguir todas as portarias, instruções normativas, legislação. Não tem como não seguir, tá? Então, se tem essa portaria, eu desconheço, de carros elétricos. É muito recente, mas ela ainda está em... justamente, ela foi publicada, mas ela ainda está em processo para se tornar uma norma de corpo de bombeiro. Tá. Então, o grande desafio... Por exemplo, isso aqui em São Paulo, no Paraná, que é o meu estado, não tem nada. Sim. Então, teoricamente, eu também não tenho o que utilizar. Na prática, não tem uma norma matemática, né? Tudo vai depender do entendimento do promotor que pegar o caso. Mas veja só,
suponha que tem uma norma em São Paulo, tem uma portaria em São Paulo dizendo que tem que fazer assim, assim, assado. E aí você deliberadamente não faz. Amanhã, pega carro num carro elétrico ali, pega fogo num carro elétrico ali e toca fogo no prédio inteiro. Obviamente vai ser aberta uma investigação criminal. O promotor, se ele entender ali que houve uma falha técnica, ele vai ser um dos argumentos dele com certeza vai ser esse. Ele vai falar, olha, tinha uma portaria e você não seguiu. Por que você não seguiu? É porque você não sabia que ela existia ou é porque você não quis? Ou você quis, você pensou que não tinha validade alguma? Não, sabe? Olha, então assim, é evidente que se tem uma portaria é melhor seguir. Agora, no teu estado não tem essa portaria, aí eu não vejo como também seria muita forçação de barra falar, você tem que seguir uma portaria de São Paulo, sabe? Aí já é demais. Mas se em São Paulo se tem a portaria, recomendo seguir. Então, o projetista de São Paulo já começou a fazer projeto que está citando carro elétrico, já segue a portaria, sim. mesmo que ela mude no futuro. Sim, porque, como eu disse, não tem uma lei que diga assim, ó, tem a portaria, você não precisa seguir. Vai depender muito do entendimento subjetivo do promotor de justiça que pegar o caso, do juiz que pegar o caso. Não dá pra cravar assim, olha, tem que seguir ou não tem que seguir. Eu entendo que tem que seguir. Mas assim, eventualmente o cara não seguiu. Aí o promotor falou, não, tudo bem, porque essa portaria era nova, sabe? Não dá pra... Não tinha. Mas assim, na dúvida, o seguro morreu de velho, né? Sim. Voltando aos exemplos que a gente deu, João, projeto sem norma atualizada entra como culpa. Quanto tempo essa galera, essa pessoa que está sendo processada, ela pegaria? Pega prisão, não pega? Homicídio culposo, morreu alguém lá, homicídio culposo, é pena de 1 a 3 anos. A pessoa não acaba não sendo encarcerada, né? O problema é quando entende-se que é doloso, porque aí se for doloso... Aí... E se ninguém morrer aqui no desculpa? Não, aí daria lesão corporal, eu acredito que a pena máxima é 1 ano, lesão corporal culposa, também seria não dá prisão, porque assim, explicando pro pessoal, até 4 anos, penas de até 4 anos por crimes culposos ou não violentos, o regime é aberto, a pessoa cumpre em regime aberto, ou até tem, se for primária, tem uma série de benefícios, né, pagar uma cesta básica ou ficar assinando um papel no fórum. Vou falar de uma maneira bem clara, assim, né? Agora, passou de 4 até 8, aí regime semi-aberto. Dorme na prisão, final de semana fica encarcerado. Passou de 8, aí regime fechado, inicial. Então, assim, homicídio normalmente vai dar regime fechado, né? Por quê? Porque homicídio normalmente é qualificado, pena mínima 12, né? Agora, se entender que não é qualificado, que é o simples, pena mínima 6, mas aí dificilmente vai ficar na pena mínima. Então, normalmente dá fechado. Mas agora, culposo, assim, ó, negligência, imprudência ou imperícia, não vai dar imprisionamento efetivo. A não ser que a pessoa fuja, não responda o processo, né? Aí pode eventualmente ter uma preventiva por algum motivo, mas muito difícil. Praticamente impossível alguém ser preso nesses casos. Mas assim, é o que eu sempre falo pros clientes, né? A gente não tá lutando só pela sua liberdade de locomoção, né? Porque você tem uma prisão em regime aberto, primeiro, também tem restrições à locomoção, porque você não pode sair à noite e tem que ficar em casa no final de semana. Mas segundo, o maior problema de todos que eu vejo é perder a primariedade. Você perdeu a primariedade, na próxima é no mínimo semiaberto, né? E fora todas as implicações na vida civil que isso traz. Você não vai conseguir tirar um passaporte, um visto para os Estados Unidos, você não vai conseguir arrumar um emprego porque sua certidão vai estar suja. Então, precisa tomar cuidado, não é só ser, tudo bem, não dá cadeia. Primeiro que se morrer alguém dá. Segundo que mesmo que não morra, você pode perder sua primariedade. Perfeito. Caraca. Bom, então a gente deu aqui vários exemplos de como o projetista pode responder, né? Então, projeto sem norma atualizada entra como culpa. Sabe que tem uma norma e não aplica. Então, isso até dá um exemplo aqui pra galera de São Paulo, então, né? Porque sabe que existe uma portaria, mas não está aplicando em projeto. Entra como dolo. E já fez vários projetos no jeitinho brasileiro antes, continua fazendo, entra como uma culpa consciente. E aqui, por exemplo, como que o juiz iria pesquisar e entender se tem vários outros projetos que já foram feitos assim?
Na verdade, sim, não é que entra. Pode entrar, né? A gente tá dando exemplos, assim, não dá pra... em direito, assim, é diferente da engenharia, né? Que exatas. Que é o exemplo que eu sempre dou, né? Se eu sou engenheiro civil, vou construir uma casa, eu sei o número exato de tijolos que vai ali. Nem menos um, nem mais um. Agora, no direito não dá pra cravar, né? Então, assim, teoricamente, a gente tá falando teoricamente, sim, entraria. Agora, você me perguntou como que o juiz vai saber se ele já fez outros tal. Tudo no processo criminal vai depender de prova. Até mesmo a intenção. Então, quando a gente fala de dolo ou culpa, dolo eventual ou culpa consciente, isso tem que ser provado. E como que isso é provado? Por meio de testemunhas, por meio de interrogatório pessoal, por meio de documentos, por meio de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, telemático. Então, assim, tudo isso vai ser determinado no processo por meio de prova. Então, não é que... então, assim, se eu tenho uma tese de que o meu cliente agiu com culpa consciente porque ele já tinha feito várias vezes o projeto daquela forma e nunca deu problema, e dessa vez deu, e que era muito limítrofe a questão, eu tenho que fazer essa prova. Eu como advogado dele, vou trazer toda a documentação que prove que, né? Mas, por outro lado, eu tenho que pensar aí se eu não estou correndo o risco também de dar um problema administrativo para ele. Deve dar todo o resto dos projetos. Para ele responder administrativamente por projetos errados. Então, tudo isso a gente tem que avaliar caso a caso. Não dá, é que é difícil, eu falo, quando a gente tem clientes engenheiros, assim, é difícil a gente conversar com eles, porque eles querem uma resposta assim, A ou B. Direita, esquerda, 1 ou 2. E direita tudo depende. Direita tudo depende. Então, enfim, é tudo questão de prova, tá? Perfeito. É o que eu falo assim, ó, para você, quando você é engenheiro, por exemplo, tá se discutindo entre culpa e dolo, no teu caso, muitas vezes a defesa é você falar assim, eu sou um mau engenheiro mesmo, eu sou ruim mesmo de engenharia, infelizmente. Porque quanto melhor é o engenheiro, mais ele sabe, e aí deliberadamente ele abriu mão de aplicar a norma, mais provável ele responder por dolo, né? E voltando até nesse exemplo que a gente deu de carros elétricos, por exemplo, só São Paulo liberou uma portaria, os outros estados continuam sem ter. Existe algo que nós, como engenheiros, podemos fazer para, nem só uma questão de proteger nós, mas para orientar de fato esse cliente que, tipo, olha, ainda não tem norma, mas essa norma vai vir e a gente vai ter que seguir ela. Tem algum termo, alguma coisa? Teoricamente você não tem que seguir, né? Mas se você entende que é melhor seguir, sendo de outro estado, na verdade é uma questão de oferecer o teu produto e colocar no orçamento. Olha, a gente vai seguir isso aqui. Se o proprietário da obra falar, não quero que siga, aí é uma questão de negociação entre as partes, porque o que não é obrigatório, não né? Então, se não é obrigatório, fica a teu critério, querer colocar ou não. Porque às vezes você, como projetista também, pode pensar o seguinte, olha, não é obrigatório, mas eu entendo que tem que pôr. E aí, se a outra parte não quiser contratar, que contrate outro projetista. Perfeito. Né? É a mesma coisa na advocacia. Tem certas coisas que a gente faz porque a gente acha melhor fazer dessa forma, mas que excedem o mínimo, né? Se eu fosse procurar um projeto de prevenção de incêndio, eu ia procurar alguém mais preocupado com mais segurança e mais prevenção do que com a norma em si. Porque, veja, o proprietário, se ele tem dois tipos, né? Tem o proprietário que está preocupado com a obra dele pegar fogo e morrer gente lá, e tem o proprietário que está preocupado em economizar. Esse que está preocupado em economizar, ele não vai querer que coloque nada que não seja obrigatório. O outro não. O outro, às vezes, vai ver isso como um benefício, né? Falar, olha, vamos colocar... Não está na norma, mas e daí? Se é melhor, se é mais seguro, vamos colocar. Até porque a norma, ela demora, né? Para entrar em vigor. Ela demora para... E é natural, né? O direito nunca vai acompanhar a evolução da sociedade e a evolução da tecnologia. Com todas esses burburinhos que a gente teve, né, pós a Botkiss, a prevenção contra incêndio, ela veio muito à tona, esses julgamentos de incêndios que aconteceram, teve alguma atualização na parte jurídica de alguma norma, alguma lei, alguma coisa que favorece ou desfavorece? Em 2017 teve a Lei Kiss, né, que trouxe mais questões aí da parte administrativa, civil, responsabilização dos engenheiros, etc. Mas na parte criminal realmente não teve muita mudança, né?
Eu entendo que seria importante que criasse um tipo penal de incêndio, não só, de homicídio causado por incêndio culposo com pena mais grave. Porque o incêndio culposo tem uma pena muito baixa, né? Desculpa, o incêndio não. O homicídio causado em incêndio culposo tem uma pena muito baixa, um homicídio culposo. E isso acaba trazendo uma sensação de impunidade. Pega o caso da Botkiss, por exemplo, por mais que tenham morrido muitas pessoas ali, se no final se considerar que é culposo o crime, a pena, primeiro que já vai estar prescrita, segundo que eles nem nem seriam presos mesmo, né? Daria uma pena muito baixa. Sim. E aí a sociedade fica revoltada com isso mesmo. Mas eu acho que nem é só por causa dessa revolta da sociedade. Eu acho que é um assunto sério demais para você tratar com uma pena tão branda. Um homicídio 1 a 3 anos. Você falar em um homicídio causado por um incêndio em um edifício. Por exemplo, que está manifesta ali que foi culpa do construtor ou do engenheiro, porque economizaram. Acho que isso tinha que aumentar a pena para não ficar tanto nessa discussão de dolo eventual e culpa. Por quê? Porque o que a gente vê na prática também é que quando tem mortes em incêndios e vai para a mídia, existe uma tendência natural do judiciário tentar muitas vezes forçar a tese do dolo eventual. Isso acontecia muito também nos casos de direção e bebida, né? Antigamente o Ministério Público tinha quase que uma fórmula mágica, assim, olha, bebeu e dirigiu é dolo eventual e acabou, né? Quando a gente sabe que não é bem assim, né? Tem casos em que o cara bebeu e dirigiu, mas era culpa consciente, ele não tinha intenção de matar e se preocupou com o resultado e tal. Então, eu acho que o que precisaria ter uma atualização na legislação é aumentar a pena do homicídio culposo causado em incêndio. Sim. Por falha de prevenção, ou por falha de projeto, ou por falha de execução. Enfim, eu acho que isso seria importante, mas realmente não tem. E, por exemplo, se pega fogo e mata uma pessoa, ou pega fogo e mata 242 pessoas, impacta de uma maneira diferente? Sim, porém não vão ser somadas as penas, né? Então, por exemplo, um homicídio que tem pena aí de 6 a 20 anos, vamos supor, um homicídio simples, né? Ou um homicídio qualificado de 12 a 30. Se mata 100 pessoas, por exemplo, vamos pegar o qualificado, 12. Não vai somar 12 anos para cada morte. A legislação penal tem um dispositivo que chama crime continuado. Então, e também tem o crime o concurso formal de crimes. Então, o que vai acontecer no final? Pega a pena do maior dele, a maior pena, né? No caso, como são todos homicídios, é uma pena só, então vamos pegar 12 anos e vamos aumentar de 1 a 2 terços. No caso, quando é mais gente, muita gente, 2 terços, né? Aí aumenta-se essa pena em 2 terços. É assim que funciona. Então, não dá para colocar, senão a pessoa tomaria ali 300 anos 400 anos aí de prisão, mas de qualquer forma cumpre no máximo 40, né? No caso da Botkiss, o máximo 30, porque a legislação mudou, foi em 2019 que tem um pacote anticrime, e aí a partir de 2020 o máximo de cumprimento de pena mesmo em regime fechado é 40. Mas essas penas grandes, muita gente não sabe disso. Porque tem muita gente que acha assim, que porque a pena é 300 anos se o cara só pode cumprir 40, né? O que adianta dar uma pena de 300 anos? Só que os benefícios, eles são contados na pena aplicada, não no máximo que ele pode cumprir. E o que quer dizer isso? Ele vai poder progredir para o semiaberto ou ter um livramento condicional, nos cálculos que a lei prevê, em cima da pena que ele tomou. Então, no caso, o cara que tomou aí 300 anos vai ficar aos 40, né, preso. Não vai chegar nem a progredir para o semiaberto, né? Então, isso é importante por isso também. É uma dúvida que muita gente tem, né? E, por exemplo, João, a gente falou da outra vez, falamos dessa vez também sobre a importância de ter documentação. Você falou, né? Quanto mais documentação o projetista tiver, o engenheiro tiver, quem executou, fez manutenção tiver, melhor. Aí, eu tentei criar aqui na minha cabeça um passo a passo de todos os momentos que a gente tem contato com o cliente. Então, por exemplo, meu cliente ele vai construir e ele pede aquela reunião inicial de briefing para fazer uma análise do projeto dele e pontuar coisas importantes, necessárias, etc. Essa reunião, fazer uma ata, formalizar por e-mail e enviar para todos, extremamente necessário.
É importante sim, eu acho bom. Você pode até, se você quiser, gravar a reunião. O problema é que você tem que ter um cuidado extremo com o armazenamento dessa gravação. Porque você pode gravar, eventualmente, até mesmo para depois fazer o teu orçamento melhor, lembrar o que foi falado. Porque ninguém vai lembrar de cabeça tudo que foi falado numa reunião. Só que você tem que tomar um cuidado extremo com o armazenamento. Porque se vazar, aí você pode ter problema com a LGPD. Né? Então é importante ter um profissional de LGPD também para te orientar nisso. Mas até gravar você pode. Mas não é obrigatório. Você precisa pedir autorização de todos. É recomendável que sim. Igual quando você faz uma reunião online no Zoom, já sai lá o aviso, ó, tá sendo gravado. Tá? É recomendável que peça a autorização, sim. Mas teoricamente, se você for armazenar isso de uma maneira que ninguém nunca vai conseguir ter acesso e você não divulgar, né, você pode ter guardado isso no teu escritório. Até mesmo para você ter como base. E amanhã você pode até usar isso como prova para defender os seus direitos. Não para acusar ninguém, mas para defender os seus direitos. Então, por exemplo, chegou algum processo criminal lá na frente. Olha, você vai responder por isso. Fala, eu tenho uma gravação aqui que me salva. Pode usar. A gravação não consentida é prova ilegal. É prova ilegal para acusar. Prova ilegal serve para defender também. Você quer um exemplo? Vamos supor que eu fiz uma captação ambiental ilegal do som de uma reunião. Como que isso funciona? Eu grampeei uma sala onde terceiros estavam conversando. Isso é crime. Não faça isso. Não pode fazer. Tá? Mas, vamos supor que nessa gravação eu peguei uma pessoa confessando um crime que eu estou respondendo. A pessoa falando, fui eu que fiz, não foi ele. É evidente que eu vou usar isso na minha defesa. Evidente. Mas a prova é ilegal. Para absolver, não. Como é que um juiz vai pôr alguém na cadeia com uma prova cabal de que essa pessoa não cometeu o crime? Não dá. Né? Então, uma breve explicação aí sobre a questão de gravação. Então, eu posso tanto fazer um briefing, uma ata, enviar por e-mail, etc., quanto eu posso filmar essa reunião. Pode filmar, pode gravar, mas tem que ter um cuidado muito grande com o armazenamento. Tá. Se eu for filmar no meu escritório, por exemplo, em vez de eu ter que avisar meu cliente que eu tô filmando ele, eu posso só ter aquela plaquinha, você está sendo filmado? Pode. Tá. O que não pode é você usar essa filmagem para nada, a não ser para se defender. Caso precise um dia no futuro. Para se defender eventualmente. Você não pode usar a imagem do cliente sem o consentimento dele. Tá. Né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma loja, um exemplo que não tem relação com engenharia, mas para ficar claro. Eu tenho uma loja, entrou lá o Marcos Mion na minha loja para comprar e a câmera de segurança pegou. Eu posso filmar. Agora, eu não posso pegar essa imagem e fazer uma propaganda, falar, olha, pessoal, o Marcos Mion compra aqui, sem autorização dele. Perceba a diferença. Uma coisa é o armazenamento da imagem, outra coisa é o uso dessa imagem. E tomar cuidado extremo também com vazamentos. Tipo, outras pessoas terem acesso a isso. Exato. Tem que ter, por isso que existe a LGPD. Aí tem que entrar na questão da LGPD, né? Tem que cuidar bem para o armazenamento desses dados para que você não responda depois civilmente, enfim. Perfeito. Tá, fizemos então nossa reunião, formalizei por e-mail ou filmei, etc. E aí a gente decidiu que vai fechar o contrato, né? Vai fazer o projeto. No contrato, informações importantes. O que vai ser feito, valor e só, né? Teoricamente. Assim, tem lá vários outros pontos, sim, mas que vá me ajudar. Sim, eu colocaria também, a gente sempre coloca nos contratos que a gente faz, a responsabilidade de cada parte, né? Né? E questões, eventualmente se houver questões de sigilo também, colocar multa por quebra de sigilo, etc. Mas assim, é uma proposta básica, né? De orçamento mesmo. E nos meus contratos, pelo menos na advocacia, a gente coloca ali que a gente não tem obrigação, não é nem que não tem obrigação, a gente coloca que a gente não vai fazer absolutamente nada de ilegal. Né? Porque às vezes tem gente no Brasil, infelizmente, que pressupõe que o arquiteto, o engenheiro ou o advogado precisam, por exemplo, pagar propina na prefeitura para o negócio andar, precisam fazer esse tipo de coisa. Isso a gente já põe até no contrato. A gente não faz isso em hipótese alguma. Não vale a pena. Uma que não vale a pena, né? Você não vai jogar sua carreira fora por um contrato. Né?
E outra que isso você nem precisa pôr no contrato, teoricamente. É desnecessário, porque é óbvio que ninguém... Deveria ser óbvio, na Mas verdade, a gente né? coloca. A gente coloca pro cliente ler ali e falar, ó, a hora que ele vier falar, você assinou um contrato. Tá escrito. Inclusive, você assinou um contrato, tá escrito. Muita coisa, às vezes, a gente põe no contrato, menos com a repercussão jurídica efetiva e mais com a questão negocial, moral, né? De falar, olha, você assinou um contrato que diz isso. Ponto. E né, quando a gente coloca no objeto do contrato o que vai ser feito, é importante detalhar minuciosamente? Ou, por exemplo, eu posso colocar projeto de prevenção contra incêndio. Ou eu preciso colocar levantamento, foto, relatório. Na verdade, veja, você não isso é mais uma questão negocial, né? Porque o que você colocou ali no projeto, no contrato, ele te ajuda lá na frente a provar que você pôs isso no contrato, mas não necessariamente que você fez, né? Então, é mais uma questão negocial. Às vezes a empresa pode preferir detalhar mais, outra menos, isso não interfere tanto na questão. Eu gosto de deixar bem detalhado o que vai ser feito, para amanhã não ter discussão na parte civil, né? Olha, você prometeu que ia fazer isso e não cumpriu. Eu falo, não, o que eu prometi tá bem detalhadinho aqui, né? Então eu gosto, mas para a parte criminal não faz tanta diferença. Tá. Aí, beleza, começou o projeto, começou a fazer projeto, mandou pro bombeiro, parará. As análises do quartel com o que ele solicitou, é importante armazenar junto para caso precise no futuro? Eu acho que sim, eu entendo que sim, né? Até mesmo porque você consegue isso depois lá, tudo é feito, tudo tem quem copia lá, mas o trabalho que dá para fazer levantamento em documento público, né? É mais fácil você ter. Ter tudo guardado as análises. Tá, aí foi tomada decisões com o cliente sobre determinados pontos. Mesma coisa, ata, formalizar por e-mail, se tiver filmado... Pode. Também. Exatamente, as decisões eu acho que é importante. Eu acho que é muito importante, sim. Recentemente, a gente teve um caso no escritório, João, que quando a gente fala de depósitos na área de incêndio, a gente vai vendo a carga de incêndio de acordo com a altura de armazenagem. Então, você armazena 3 metros de papelão, seu risco é X. Você armazena 4, seu risco é Y. E o nosso cliente, ele tinha um pé direito de 6 metros. Então, eventualmente, a gente acredita que começou a crescer a empresa, esse armazenamento ele vai aumentar, né? Ele vai lá para os 5 metros, pelo menos. E quando nós colocamos isso no projeto, ele acabava impactando em medidas mais exigentes. E o cliente falou, não, mas eu não armazeno isso. A gente explicou, né? Falou, não, tudo bem, hoje, mas no futuro, blá, blá. Daí ele falou, não, pode deixar todos os projetos com 3 metros, que eu não vou passar disso. E aí a gente fez um termo de consciência, que ele garantia que ia ficar todos os depósitos só 3 metros de altura e etc. Se eventualmente ele passa disso, e no meu projeto está 3 metros... As exigências, as medidas preventivas que ele tem é de 3 metros. E eu tenho esse laudo falando que ele ia deixar 3 metros. Tá tudo bem ou ainda assim eu corro risco? Entendo que nesse caso eu entendo que tá tudo bem. Porque você deixou muito claro, né? Que não pode passar disso. Que senão ele teria que colocar, imagino que compartimentação, esse tipo de coisa, né? Então, você deixar isso bem claro. E aí a investigação prova que o incêndio ocorreu porque ele não seguiu a norma, não seguiu até a recomendação do projetista, pro projetista tá tranquilo. Tá tranquilo. E esses termos que a gente vai tendo que fazer no dia a dia, podem ser termos tipo, eu, fulano, declaro, piriparó, ou sempre é necessário ter um advogado junto? Não precisa, não é sempre, é recomendável você ter um advogado para te ajudar pelo menos no início, né, a montar os termos, as minutas base, né, os modelos desses termos, né? E, claro, sempre que tiver uma dúvida, consultar. E é recomendável, mas não é obrigatório. Esses termos não tem... A lei não determina que um advogado tem que assinar junto. Perfeito. Então, daí a RT a gente já falou, né? Bem no começo do episódio o que precisa. E no outro episódio a gente também já falou que quando o projeto for aprovado, é importante mandar por e-mail, solicitar que o cliente confirme o recebimento, com termo de entrega e ter uma via sempre guardada. Exatamente. Muito importante estar sempre bem documentado de que fez tudo certinho para depois, até mesmo para depois o próprio proprietário não querer colocar a culpa no engenheiro. Né? Sim. Tá bom. João, acho que agora sim. Agora a gente falou, no primeiro episódio a gente falou todos os riscos. Nesse a gente falou todas as formas do projetista se resguardar. Então, acho que agora a galera não tem mais dúvida. Tem mais algum ponto que você acha importante
dividir com a galera? Não, eu tô sempre à disposição, né? Tem nas minhas redes aí, quem quiser me procurar. Já falar quais suas redes pro pessoal colocar? Eu tô... O Instagram Raposo ADV e o TikTok também Raposo ADV e tem o podcast Salvo Conduto no YouTube. E aí quem quiser procurar, eventualmente... alguma coisa que eu falei aqui, quiser um melhor detalhamento, estou sempre à disposição. Eu gosto de interagir com o pessoal nas redes, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E o que eu deixaria, assim, de recado é para cuidar mesmo, né? Da prevenção contra incêndio e também da prevenção ao seu nome, à sua carreira, né? Porque dinheiro fácil não compensa. Eu posso falar com propriedade, porque eu tô há 20 anos na área criminal, eu já vi muita gente que ganhou dinheiro fácil na vida e no final o que vem fácil vai fácil, começou errado, normalmente termina errado também. São raras as histórias de sucesso no mundo do crime, né? Então não vem da RT, faça um projeto dentro das normas que você vai ter uma consciência tranquila e vai ter o respeito do mercado também. Porque no começo, quando você está começando, você vê assim, gente ganhando muito dinheiro, fazendo tudo errado. E você começa a falar, pô, eu não estou ganhando tão bem, né? Mas com o tempo, você vai trabalhando direitinho e aí o mercado vai te respeitando. E aí você, com certeza, vai se dar muito melhor do que quem está praticando ali uma série de crimes e fica vivendo dessa forma, né? Errando até... Um ciclo. Né? E o Brasil é o país da impunidade? Mas se você cometeu ali 1, 2 crimes, pode ser que não dê nada, mas quando você cometer 10, 20, 30, 100, uma hora a casa cai, não tem jeito. E pensando em um projetista que faz, sei lá, 50, 100 projetos por ano, muitas oportunidades de fazer coisa errada. Sim, a probabilidade é grande de eventualmente dar um problema, né? Então... ideal é fazer tudo direitinho que no final dá tudo certo. João, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada por responder tantas dúvidas, né? Você vê que conforme a gente vai falando, vai surgindo mais perguntas, dúvidas do dia a dia. Obrigada por participar do Prevcast. Obrigada pela sua presença na Preview Weekend, né? A galera adorou também, saíram. Eu adorei. Tiraram muitas dúvidas, a galera ficou até assustada com essa responsabilidade, o que é importante, né? Entender o que a gente responde. E muito obrigada mais uma vez por estar com a gente no Prevcast. Eu que agradeço. Parabéns pela Preview Weekend, foi sensacional. Eu achei fantástico ali, um evento de primeira linha mesmo. Recomendo a todos. Vai ter ano que vem? Vai ter ano que vem? Já tá escalado, João? Ó, aqui, ó, ao vivo, a gente já vai convidar pro João nem fugir. Não, eu aceito com certeza. Achei demais. Parabéns, a organização perfeita, assim. Ai, que bom. Obrigada, João. É uma forma que a gente encontrou de realmente juntar os projetistas que estão querendo fazer diferente e dar acesso a eles. Porque muitos acabam fazendo coisa errada por nem ter acesso à informação, né? Por mais que ela esteja tão fácil na rede social, também sabemos que em rede social tem informação boas e ruins, né? Tá meio misturado. Mas que bom que você gostou, fico feliz. Gente, esse foi mais um Prevcast. Quem não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilha com quem é projetista esse vídeo também. Compartilha com engenheiro, amigo, arquiteto. Acredito que esse tema a gente falou bastante olhando para a área de incêndio, mas é uma temática que qualquer engenheiro, qualquer arquiteto de qualquer área consegue usar no dia a dia. Esse foi mais um Prevcast. A gente vê vocês semana que vem ao meio-dia.